Olá, nesse vídeo vamos apresentar como funciona a metodologia de distribuição orçamentária do IFSC, que foi aprovada e está vigente a partir do regramento previsto na Portaria 998 de 2025. O primeiro ano que esta metodologia foi utilizada foi para o orçamento de 2025 e está sendo utilizada também para o orçamento de 2026. No primeiro momento, para entender o contexto que nós tínhamos e o porquê que se pensou em criar a metodologia de distribuição orçamentária, nós temos como cenário um orçamento relativamente estável, e essa estabilidade não como um atributo desejável para o orçamento, já que se nós olharmos aí no gráfico à direita da tela, nos últimos anos os valores se mantêm muito próximos um do outro ao longo dos anos, e, no entanto, nós temos um crescimento vegetativo das despesas, independente do aumento de novas contratações ou de novas compras, as despesas crescem, né, vinculadas a fatores inflacionários, a repactuação de contratos. Além disso, nós tivemos expansão da oferta, que acaba levando também um aumento de despesas. Por consequência, esse conjunto aí de contexto, né, esse orçamento que não cresce na medida em que crescem vegetativamente as nossas despesas e também as despesas com expansão da oferta, fizeram com que a matriz orçamentária, baseada somente em matrículas, se tornasse em algum momento insuficiente para garantir o funcionamento mínimo de todos os campos. Isso já vem há algum tempo, né? Então nós temos aí um histórico que iniciou com aquilo que era chamado de matriz CONIF, né? Ou seja, uma matriz de distribuição do orçamento baseada em matrículas, né? Matrículas equalizadas, levam em consideração a carga horária do curso, o ciclo a que o aluno está submetido, enfim, ela é ajustada de acordo com o peso do curso também, mas essa é a metodologia padrão e que é utilizada para determinar qual é o orçamento de cada Instituto Federal, de cada entidade membro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Durante um tempo, nós utilizamos os valores da própria matriz, né? Simplesmente replicamos os valores que vinham na matriz na nossa distribuição interna. Com o avançar do tempo, nós tivemos, durante alguns anos, o que nós chamamos de matriz CODIR. E, então, o Colégio de Dirigentes, né, a partir da matriz CONIF, fazia uma certa regulação para limitar perdas e ganhos excessivos entre um ano e outro a cada campus. Então, limitava percentualmente quanto poderia ser a perda ou ganho de cada campus de um ano para o outro, evitando, né, que nós tivéssemos aí, então, algum campus atingindo uma situação de grande inviabilidade e insuficiência de se manter, e isso, né, acontecia porque o campus já previa que, na pior hipótese possível, a redução orçamentária estaria limitada, né, naquela ocasião a 10%. Depois nós tivemos a metodologia do piso orçamentário, onde nós definimos, a partir de dados, né, históricos de gasto, né, que os campos tinham com contratos básicos, né, de questão de vigilância, de contrato de limpeza, contratos de serviços como água, energia. Então, a partir desses dados e da categorização dos campos, entendendo que os campos, né, pelos dados históricos, eles conseguiam, né, ser categorizados pelo menos em 3 categorias, cada um em cada grupo de despesa, nós criamos a metodologia que trazia a ideia do piso orçamentário. Então, uma parte do orçamento ela era reservada para garantir a cada campus o piso orçamentário, aquele valor mínimo que era necessário para garantir seu funcionamento a partir desses contratos e desses serviços que eram essenciais. Com o tempo, esse piso ele foi crescendo também e se avolumando, tomando grande parte do orçamento. E aí nós tivemos a última metodologia, que é essa que nós estamos, né, com ela vigente nesse momento, que foi chamada inicialmente matriz equidade, né? Ainda que esse nome não esteja previsto na portaria, mas com a intenção de uma metodologia que trouxesse critérios de tipificação e ajuste conforme a tipologia do campus. Então, um campus que ainda não teve, né, por exemplo, condições de ter todo o seu quadro de docentes, ele, por consequência, não terá todos os alunos previstos e, por consequência, terá menos matrículas e menos orçamento. Então, a matriz tenta ajustar um pouco essa questão, né? Quem teve condições
de já ter todo o seu quadro ali, né, disponível de servidores, vai ter mais condições de fazer ofertas e melhorar o número de matrículas, o que não é verdade para aqueles que ainda não atingiram. Uma observação importante se colocar aqui é que em nenhuma dessas situações, né, desses diferentes métodos de distribuição orçamentária, houve um incremento orçamentário real, né? Basicamente, o que nós fizemos no IFSC foi trabalhar com redistribuir orçamento, ou seja, com organizar internamente como garantir a sustentabilidade financeira dos campos orçamentária e, por consequência, sempre que alguém está ganhando, né, um valor um pouco a mais do que veio na matriz orçamentária original, tem alguém que está perdendo também nessa mesma proporção, porque o que a gente faz é um ajuste interno como um método, na verdade, de solidariedade entre os campos e de garantir que eles consigam funcionar de maneira adequada. Então, nós temos a portaria 998, que ela traz essa estrutura, né? Então, ela trabalha com o orçamento dos campos, e aí traz a equalização das matrículas e a tipificação, cria, né, uma bonificação por interiorização, traz também um detalhamento sobre o orçamento do IFSC Rede, da reitoria, e os ajustes que são feitos, e como tratar recursos extraordinários que sejam recebidos ao longo do ano. Eu vou passar por esses itens aqui ao longo da apresentação, mas focando aí principalmente no orçamento dos campos, que é a principal razão desse vídeo, explicar e entender como ele é composto. Então, para a gente entender, o orçamento dos campos, ele é composto por 3 blocos, ou pode vir a ser composto por 3 blocos, já que o bloco do bônus nem todo mundo vai estar recebendo. O primeiro item é o que nós chamamos de matrícula equalizada e ajustada, né? Então, por que ajustada e ajustada é destaque aqui? A equalização ela já acontece na matriz orçamentária, que é levar em consideração a carga horária que o estudante está submetido, o número de dias do ciclo de matrícula que ele está ali colocado, né, o tipo do curso que ele faz e o peso que esse curso tem para a matrícula. Então, essas informações elas já são colocadas na matriz orçamentária. O ajuste que nós colocamos aqui, que a nossa metodologia traz, é um ajuste no número de matrículas que ele é feito, tendo por base, então, a diferença entre o número total de professores que foi planejado para aquele campus e o número que está realmente disponível. Ou seja, parte de um pressuposto que o campus que planejava ter 70 professores, mas só recebeu 35, ele não teve condições objetivas de colocar todas as ofertas na rua e, portanto, o número reduzido de matrículas que ele tem e o desdobramento que isso traz em orçamento precisa ser de alguma forma ajustado, porque não tem condições de competir com um campus que está com seu quadro completo, né? O que foi feito aqui é, basicamente, ajustar, criar algumas matrículas, que eu vou chamar aqui, não é o nome que está na portaria, mas matrículas virtuais, matrículas que não existem, né, mas que são ajustadas para tentar fazer essa compensação. Então, basicamente, o que a metodologia trouxe, né, e que inclusive foi objeto de manifestação no momento da aprovação de que poderia vir a ser revisto em outro momento, é que um campus que tem, né, entre 8 e 16 docentes em falta aqui colocado, ou seja, o quadro previsto para ele, o quadro que ele realmente tem, né, lhe faltam docentes nessa quantidade, entre 8 e 16, ele recebe o que se chama de um ajuste leve, ou seja, ele multiplica as matrículas por 1,1, ou seja, as matrículas são, de alguma forma, infladas em 10% das matrículas originais. Né? O mesmo raciocínio serve aqui para os demais, o campus que tem entre 17 e 25 docentes, ele vai ter um ajuste moderado, um incremento aqui de 20%, e o campus, né, no qual lhe faltam mais de 25 professores em relação ao que foi planejado, ele vai ter um ajuste significativo aqui de 40%. Né? Um exemplo, se eu tenho um campus aqui com 850 matrículas, no qual lhe faltam ainda 13 professores, percebam, ele entra no ajuste leve. Portanto, as matrículas que ele tem são multiplicadas por 1,1. Tem um aumento aqui de 10%. E, por consequência, então, eu vou ter um incremento aqui de 85 matrículas a mais, além das 850 que existem. E o que eu vou contabilizar na distribuição orçamentária são, portanto, 935 matrículas e não 850. Então, esse primeiro bloco, ele tenta fazer esse ajuste e tenta compensar, de alguma forma, o campus que ainda não recebeu o seu quadro, né, conforme planejado.
A metodologia cria, portanto, algumas matrículas virtuais, eu coloco aqui entre aspas, porque não é um termo, né, oficial, mas são matrículas que não existem no campus, né? É uma forma de compensar a falta de docentes. Se nós somarmos o total de matrículas que está lá na tabela da matriz orçamentária, nós vamos ver que o valor não é o mesmo que vai aparecer, seja na plataforma Nilo Peçanha, quando olharmos as matrículas equalizadas, ou mesmo na matriz orçamentária que é gerada no sistema de distribuição orçamentária. O segundo bloco é o bloco de indicadores de eficiência acadêmica. Então, esse é um bloco que faz parte da metodologia de distribuição orçamentária entre os institutos federais. Ele compreende a forma de distribuir 10% do total orçamentário e ele leva em consideração indicadores. É uma forma de transformar a distribuição orçamentária em uma política indutora daquilo que se pretende, né, que os institutos persigam enquanto indicadores. Então, nós temos 2,5% sendo distribuído a partir do índice de eficiência acadêmica, 2,5% distribuído a partir da relação aluno-professor, do RAP, né, que cada instituto vai ter, e 5% distribuído a partir do atendimento aos percentuais legais. E aí nós falamos de cursos técnicos, cursos de formação de formadores e cursos de educação de jovens e adultos. Então, nós temos aqui as tabelas, né, da forma que é feito. Então, nós temos diferentes faixas para cada um desses índices, né? Então, a depender em qual faixa a instituição consegue ser ali classificada, ela vai ter um peso diferente, chegando até o limite máximo de cada um desses itens. E o último item, que foi uma criação do IFSC, é o bônus por interiorização. Ele considera a especificidade de alguns campos que atuam em situações de maior vulnerabilidade para o seu crescimento. Então, nós temos aqui, foram criadas duas tipologias. Uma é de campos que estão, né, em locais com uma população menor que 5 mil habitantes, ou então em campos que estão com a tipologia campus avançado. A metodologia prevê que aqueles que estão no primeiro grupo recebam um aporte de R$500 mil e aqueles que estão no segundo grupo recebam um aporte de R$455 mil. Importante dizer que a metodologia não previu um reajuste desse valor, uma atualização, mas previu que esse reajuste ele não pode implicar no fato do campus ter um orçamento maior do que o incremento orçamentário total do IFSC. A título de exemplo, o orçamento do IFSC de um ano para o outro, se ele tiver crescido o orçamento total 2%, nenhum campus que recebe bônus pode ter um aumento do seu orçamento em relação ao ano anterior maior do que 2%. Então, nem sempre o bônus vai ser exatamente desse valor, 500 mil ou 455 mil. Esse é o limite, né? É até esse valor, desde que não tenha essa diferença. A metodologia também, ela prevê que o bônus se aplica no caso inverso. Se o orçamento reduziu, se o orçamento de um ano em relação ao ano anterior reduziu-se em 1%, o orçamento desse campus, o limite máximo de orçamento desse campus que recebe bônus será 1% a menos do orçamento recebido no ano anterior. Então, esses 3 blocos é o que compreendem o orçamento de cada campus. Nós temos ainda na mesma portaria, né, a previsão sobre o orçamento do IFSC Rede. Ele corresponde a 10% do total orçamentário do IFSC, né, com exceção da assistência estudantil. Então, os demais blocos. Ele é formado pela contribuição dos campus e da reitoria. Ele parte de uma proposta organizada inicialmente pela Prodin, com apoio das áreas técnicas da reitoria, que são as demandantes e executoras desses projetos que estão no IFSC Rede, passa por aprovação do Colégio de Dirigentes e é acompanhado pela Pró-Reitoria de Administração ao longo do ano. Nós temos também o orçamento da reitoria, que pela metodologia de distribuição orçamentária dos institutos federais corresponde a 10% do total orçamentário sempre. Como nós temos no IFSC, tanto a questão do IFSC Rede, quanto a questão da criação de bônus de interiorização e ajustes de matrículas, acaba que a reitoria também contribui, tanto no IFSC Rede quanto nesses ajustes e nesses bônus. Portanto, o orçamento da reitoria acaba sendo um pouco inferior aos 10%, porque ela contribui para que essa distribuição orçamentária ocorra dessa forma. E o último item, né, trazido na portaria é o orçamento extraordinário. Então, aquilo que chegar ao longo do ano de emendas
parlamentares, né, ou de ações muito específicas, né, são exceções, eles vão ir para as ações que foram destinados, mas orçamentos que venham sem uma finalidade específica, eles serão distribuídos na mesma proporção do orçamento original entre reitoria e campus. Ou seja, a partir da metodologia de distribuição aprovada no CODIR e com a qual se faz o PAT, se revisa o PAT, o Plano Anual de Trabalho, aquela mesma proporção ela é respeitada na hora de distribuir recursos extraordinários que sejam ali colocados.